Um dia depois de ter dito que a Rússia não havia interferido nas eleições presidenciais americanas de 2016 em um encontro com Vladimir Putin, Donald Trump mudou o seu discurso. Nesta terça, o presidente americano disse que aceita as conclusões do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos e que houve sim participação dos russos nas últimas eleições, mas o resultado final não foi influenciado. To move aggressively to repeal any efforts and repel. We will stop it, we will repel it, any efforts to interfere in our elections. Fica cada vez mais claro que cada hora ele fala uma coisa. Durante a reunião entre Trump e Putin na segunda-feira em Helsinki, o republicano foi bastante criticado pela imprensa americana e por políticos democratas e republicanos. Entre eles, um de seus principais apoiadores, o presidente da Câmara, Paul Ryan. Outro que deu a entender que estava falando de Trump, mas sem citá-lo, foi Barack Obama. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos alertou para o crescimento de uma política de autoritarismo, onde os chefes de Estado tentam desmantelar todo tipo de norma que dê significado à democracia. Depois da reunião com Putin, Trump recebeu críticas do ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, através de seu Twitter. O ex-astro de Hollywood disse que a reunião foi embaraçosa, que Trump agiu como uma marionete e parecia que ele ia pedir um autógrafo a Putin. Schwarzenegger achou que o presidente americano deveria ter dito na cara de Putin que, de fato, houve sim interferência russa nas eleições. Professor Villa, o que achou desse recuo do Donald Trump? Aquela questão que nós lembramos, ou seja, tem questões, é importante que o nosso ouvinte entenda, porque as questões americanas agora, né, nesses 3 últimos anos, se misturaram com questões do Brasil, com impeachment, com certos candidatos a presidente da República, e as pessoas não entendem nada de política norte-americana, nem estudam. Bem, no Brasil as pessoas nem conhecem a história do Brasil, quanto mais a história dos Estados Unidos. Basta ver os presidenciáveis que aqui estiveram, todos entrevistados, nenhum deles fez qualquer referência à história do Brasil. E sabe por quê? Porque eles não sabem a história do Brasil. Eles mal sabem do que eles falam, né? Falam assim aquelas platitudes que a cada 2 anos nós ouvimos nas eleições, que nós temos eleições regulares a cada 2 anos. No caso dos Estados Unidos, a eleição do Trump, eu sempre fico pensando, eu conheço um pouquinho da história norte-americana desde o século XVII, desde 1607, quando é fundado Jamestown, né? Aí vem toda a história dos Estados Unidos e tal. Da formação, né, depois das 13 colônias, processo independentista, 1776, depois a Constituição, 1787, depois a aprovação da Constituição, que foi uma luta, né? Todos os debates dos federalistas na passagem dos séculos XVIII para o século XIX, grandes debates sobre a formação, a Guerra Civil de 1861, 1865, a maior guerra do século XIX, né? Toda aquela luta, aquela disputa, depois a reconstrução do Sul, depois a expansão pro Oeste, a guerra contra o México, etc. Eu não vou listar tudo da história dos Estados Unidos da América, mas é necessário conhecer um pouco mais para falar. Sabe por que eu digo isso? Não no sentido de dizer que sei mais ou sei menos. É que a internet, as pessoas acham que precisa ter sempre opinião. Alguém me pergunta sobre física nuclear, eu não posso ter opinião, porque eu não sei nada de física nuclear. Né? Então, as pessoas acham que precisa ter opinião sobre tudo. Então, falou de história sem ter a mínima noção de história e tal, né? Então, a eleição, eu fico pensando a que ponto chegou a decadência do sistema partidário e político norte-americanos, né? Porque o Partido Republicano, é bom lembrar que o Partido Republicano é o Partido Lincoln, é o partido da abolição da escravidão, porque os democratas, naquele momento, no século XIX, eram escravocratas e a base era o Sul. Né? Então o Partido Republicano sempre tem um papel histórico importante nos Estados Unidos. Agora, quando você vê um presidente em 52 e foi reeleito em 56, foi o Eisenhower, ele que cunhou a expressão complexo industrial militar, é dele, um general, comandante das forças aliadas na Europa na Segunda Guerra Mundial. Mas na frente ocidental, né? A questão que se coloca é que como que do Partido Republicano foi construir uma figura como essa. Então a decadência do próprio partido. E por outro lado, o Partido Democrata, idem. A Hillary Clinton era uma candidata extremamente frágil. E veja quem se opôs a ela, que era o Sanders, tinha umas propostas assim, absurdas, né, que não se sustentava. Então é a decadência da política, quer dizer, é uma grande potência mundial, a maior ainda, com grande poder militar e a maior também de poder militar, mas tem uma decadência da elite política. Espera-se que nas próximas eleições, ou no processo dos estados, que é muito dinâmico, surjam novas lideranças e o debate político melhore de qualidade nos Estados Unidos, que caiu muito, né, a partir ali já do final do século passado, século XX e tal. Então a questão, a interferência russa é evidente, e as declarações que ele deu no encontro com o presidente
presidente Putin foram desastrosas, colocando em risco a segurança nacional dos Estados Unidos e passando por cima dos formuladores da política externa norte-americana. E onde se formula a política externa? É no Departamento de Estado, associado com muitas universidades que têm brilhantes pesquisadores que discutem o papel dos Estados Unidos no mundo, porque cada país vê o que interessa a ele. A velha história, o país tem interesse, não tem amigos. O Brasil não entendeu ainda isso, que nós temos que ter interesses e não amigos. Amigos é outra coisa, podemos até tê-los em termos de política externa, mas a gente tem que ter os nossos interesses nacionais. E os Estados Unidos o faz desde o século XIX, a política externa com muita competência. Estranho, o que é o ponto fora da curva é a atual presidência do presidente Trump, que faz uma política que desserve, e vocês vão ver, desserve a médio prazo o interesse nacional dos Estados Unidos. E ele não tem competência e não entende de política externa. Ele foi um empresário fracassado várias vezes, faliu várias vezes, hein? Deu golpe na praça, aprontou 1000, tal. E foi eleito presidente da maior potência do mundo. São as contradições do século XXI. Como diria o ministro Sérgio Etchegoyen, né? O século que ele disse sobre o século XXI, que está muito engraçado, está muito alegre o século XXI, é só para o ministro do Gabinete de Segurança Nacional. O século XXI está uma verdadeira tragédia.